Eu não peguei nada, dona Silvana. Eu juro por Nossa Senhora Aparecida que não foi eu. Conceição chorava enquanto segurava forte o terço entre os dedos trêmulos. O anel de diamante havia sumido, e ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que ninguém imaginava era que a verdade estava muito mais perto do que pensavam. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. O silêncio pesado tomou conta da cozinha da família Moreira. Conceição ainda sentia o gosto salgado das lágrimas no canto da boca, enquanto observava o rosto transtornado da patroa. Silvana caminhava de um lado para o outro, as mãos trêmulas passando pelos cabelos loiros perfeitamente arrumados, que agora pareciam uma bagunça. Como assim não foi você, Conceição? A voz de Silvana saía cortante, diferente do tom gentil que costumava usar nos últimos 8 anos. Só tinha eu, você e a Júlia em casa hoje de manhã. O anel estava na minha penteadeira quando saí para o salão. Conceição limpou os olhos com a manga do uniforme azul que já conhecia cada mancha, cada puído. Aquele uniforme era parte dela, assim como aquela casa havia se tornado seu segundo lar. Conhecia cada canto, cada móvel, cada maneira que a luz da tarde entrava pela janela da sala. Dona Silvana, a senhora sabe como eu sou. Nunca peguei nenhuma moeda que caiu no chão sem avisar. Sua voz saía baixinha, quase um sussurro. Minha mãe me criou direito. Me ensinou que quem rouba não tem lugar no céu. A cozinha ainda guardava o cheiro do almoço que Conceição havia preparado com tanto carinho. Feijão tropeiro, frango assado, arroz soltinho. Era sexta-feira, dia que ela sempre fazia a comida preferida do Senhor Roberto. Mas agora nada disso importava. O cheiro gostoso se misturava com o gosto amargo da injustiça. Júlia desceu as escadas naquele momento, os chinelos arrastando no chão frio. Aos 17 anos, ela tinha aquela beleza natural da juventude, mas hoje seus olhos estavam vermelhos e evitavam olhar diretamente para Conceição. Mãe, o que está acontecendo aqui? Perguntou Júlia, fingindo não saber de nada, mas sua voz tremeu ligeiramente. Sua mãe está me acusando de ter roubado o anel dela, respondeu Conceição, ainda segurando o terço. Mas eu não fiz isso, Júlia. Você me conhece, sabe como eu sou. A menina desviou o olhar rapidamente, mexendo no celular com as mãos nervosas. Que situação chata, né? Silvana parou de andar e encarou as duas. Chata? Júlia, esse anel vale mais de 15 mil reais. Era da sua avó. Tem um valor sentimental imenso para mim. Sua voz começou a subir de tom. E agora ele simplesmente sumiu. O som do portão abrindo cortou a tensão do ambiente. Roberto chegava do trabalho, como sempre às 6 da tarde em ponto. Conceição conhecia a rotina daquela família melhor que a própria. Sabia que ele primeiro iria ao quarto trocar de roupa, depois desceria para tomar café e perguntar sobre o dia de cada uma. Espera o seu pai chegar, disse Silvana, cruzando os braços. Aí a gente resolve essa situação de uma vez por todas. Conceição sentiu o coração disparar. Roberto sempre foi justo com ela, mas também era um homem de negócios, prático, que não gostava de confusão em casa. Se ele achasse que ela havia roubado, seria o fim. Aos 45 anos, sem outras referências de trabalho, seria quase impossível conseguir outro emprego. Dona Silvana, eu posso revirar minha bolsa, minha casa, onde a senhora quiser, insistiu Conceição. Eu não peguei nada que não fosse meu. Júlia mexeu ainda mais nervosa no celular, digitando alguma coisa rapidamente. Mãe, tem certeza que você não esqueceu o anel em algum lugar? Às vezes a gente... Júlia! Silvana a interrompeu. Eu sei muito bem onde deixo minhas coisas. O anel estava na penteadeira, como sempre fica quando não estou usando. Roberto entrou na cozinha ainda de terno, a gravata já afrouxada. Conceição conhecia aquele olhar cansado do final do dia, mas hoje havia algo diferente. Ele percebeu imediatamente a tensão no ar. O que houve aqui? Perguntou, olhando para as 3 mulheres. Roberto, o anel da mamãe sumiu, disse Silvana, a voz carregada de emoção. E só tinha a Conceição em casa comigo hoje de manhã. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Conceição viu no rosto dele aquela expressão que conhecia bem, a mesma que ele fazia quando tinha um problema no trabalho para resolver. Conceição, disse ele finalmente, eu preciso que você entenda nossa posição. Esse anel tem um valor muito alto e... Eu entendo, seu Roberto. Ela o interrompeu suavemente. Mas eu não peguei. Posso jurar na Bíblia. Posso jurar por Nossa Senhora Aparecida. A menção à santa fez Conceição automaticamente tocar a pequena medalha que carregava no peito há mais de 20 anos. Era um presente da mãe, dado no dia da primeira comunhão. Nunca havia tirado do pescoço, nem para dormir. Roberto suspirou fundo. Vamos fazer o seguinte, Conceição, você pode ir para casa hoje. Amanhã a gente conversa com calma, quando todo mundo estiver mais tranquilo. Papai, Júlia falou pela primeira vez desde que ele chegou. Vocês têm certeza que não pode ter caído em algum lugar? Ou estar entre as outras joias?
Silvana balançou a cabeça. Já procurei em tudo quanto é lugar. O anel sumiu. Conceição pegou a bolsa velha de couro sintético e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Eu vou orar para Nossa Senhora Aparecida mostrar a verdade. Ela sempre mostra. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas que ecoou na cozinha como um trovão distante. O caminho até a parada de ônibus nunca pareceu tão longo para Conceição. Cada passo doía, como se carregasse o peso do mundo nas costas. O uniforme azul que sempre vestiu com orgulho agora parecia uma marca da vergonha. As vizinhas que cumprimentavam todos os dias olhavam curiosas pelas janelas, certamente se perguntando por que ela estava saindo mais cedo. O ônibus lotado balançava pelas ruas de terra do bairro onde morava. Conceição segurava firme na barra de ferro, mas suas pernas tremiam não pelo movimento do veículo, e sim pelo desespero que crescia no peito. 20 minutos depois, desceu na frente da pequena casa de 2 cômodos que dividia com a filha Marlene. Mãe, que a senhora tá fazendo aqui essa hora? Marlene largou o ferro de passar roupa e correu até a porta. Aos 22 anos, trabalhava numa loja de roupas no centro e sempre chegava em casa reclamando dos pés doendo. Conceição entrou e se jogou na cadeira de plástico da cozinha pequena. As palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços. Marlene, aconteceu uma coisa terrível no trabalho. Calma, mãe. Respira e me conta direito, disse Marlene, servindo um copo d'água. Entre pausas para respirar e secar os olhos, Conceição contou tudo. O anel sumido, a acusação, o olhar de desconfiança das pessoas que ela considerava família. Marlene escutava em silêncio, o rosto ficando cada vez mais vermelho de raiva. Mas isso é um absurdo, explodiu Marlene quando a mãe terminou de contar. 8 anos trabalhando naquela casa, mãe. 8 anos. E eles acreditam que a senhora ia roubar agora? Eu não sei o que fazer, filha. Conceição olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava numa prateleirinha improvisada na parede da sala. Só a Nossa Santinha pode me ajudar agora. Marlene se ajoelhou ao lado da cadeira da mãe. A gente vai provar que a senhora é inocente. Tem que ter uma explicação para esse anel ter sumido. O telefone tocou naquele momento, fazendo as duas pularem de susto. Era um número desconhecido. Conceição atendeu com a voz ainda embargada. Conceição, aqui é a Silvana. A voz da patroa soava fria, diferente de todas as outras ligações que já havia feito. Eu pensei melhor sobre a situação. Amanhã de manhã eu vou na sua casa com o Roberto. A gente precisa revisar suas coisas. O coração de Conceição disparou. Dona Silvana, a senhora pode vir quando quiser. Não tenho nada a esconder. Espero que seja verdade, Conceição, porque se a gente encontrar o anel na sua casa, eu vou ter que chamar a polícia. A ligação foi encerrada abruptamente. Conceição ficou olhando para o aparelho com as mãos tremendo. O que foi, mãe? Perguntou Marlene, vendo a expressão de pânico no rosto da mãe. Eles vão vir aqui amanhã revistar nossas coisas, respondeu Conceição, a voz saindo num fio. E se não acharem o anel, vão chamar a polícia mesmo assim. Marlene levantou de uma vez, caminhando de um lado para o outro da sala pequena. Isso é perseguição. Eles não podem fazer isso. Podem sim, filha. Se eles acham que eu roubei, tem todo o direito. Naquela noite, Conceição mal conseguiu fechar os olhos. Ficou na sala, de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando o terço pela 10ª vez. A casa estava em silêncio, mas sua mente fervilhava de pensamentos desesperados. De manhã cedo, o portãozinho de ferro rangeu. Roberto e Silvana chegaram pontualmente às 8 horas, como haviam combinado. Marlene havia saído mais cedo para o trabalho, mas antes abraçou a mãe forte e sussurrou. Nossa Senhora vai mostrar a verdade, mãe. A senhora vai ver. Bom dia, Conceição, disse Roberto tentando manter um tom respeitoso. Você sabe por que estamos aqui. Eu sei, seu Roberto. Podem procurar onde quiserem. Silvana entrou na casa pequena com os olhos críticos, como se estivesse avaliando cada canto. A sala e a cozinha eram integradas, com uma geladeira antiga que fazia barulho e um sofá de 2 lugares que Conceição havia comprado usado há 5 anos. No quarto, 2 camas de solteiro dividiam o espaço apertado. É aqui que vocês guardam as joias e objetos de valor? Perguntou Silvana, abrindo o pequeno guarda-roupa. Dona Silvana, a gente não tem joias, respondeu Conceição suavemente. Só tenho minha corrente com a medalha da santa e uns brincos que ganhei da Marlene. Roberto mexia numa caixa de sapatos que ficava embaixo da cama. Dentro, apenas alguns documentos, fotos antigas e o terço da primeira comunhão de Conceição. Silvana revirou cada gaveta, cada canto, até mesmo dentro das panelas na cozinha. Depois de 1 hora de busca, os dois se olharam em silêncio. Não tá aqui, disse Roberto finalmente. Isso não prova nada, retrucou Silvana, ainda desconfiada. Pode ter escondido em outro lugar, ou já ter vendido. Conceição sentiu o mundo desabar. Dona Silvana, eu não roubei o anel da senhora.
Como eu ia vender uma coisa dessas? Todo mundo no bairro me conhece. Conceição, disse Roberto. A situação tá muito complicada. Eu acho melhor você não voltar pro trabalho até isso se resolver. As palavras caíram como pedras no peito de Conceição. Ser impedida de trabalhar significava ficar sem o dinheiro que sustentava a casa, sem conseguir pagar as contas, sem ter como ajudar Marlene. Seu Roberto, o senhor tá me mandando embora? Roberto hesitou, olhando para Silvana. Por enquanto, é só um afastamento, até esclarecer a situação. Silvana se dirigiu para a porta, mas antes se virou uma última vez. Conceição, se você devolver o anel, a gente esquece tudo isso. Ninguém precisa saber. Você volta a trabalhar normalmente. Eu não posso devolver uma coisa que não peguei, respondeu Conceição, as lágrimas voltando a escorrer. Depois que eles foram embora, Conceição se trancou no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Quando Marlene chegou do trabalho à noite e soube do que havia acontecido, as duas se abraçaram e choraram juntas. Mãe, amanhã é sábado. A gente vai na igreja, vai conversar com o padre. Nossa Senhora Aparecida não vai deixar essa injustiça passar. Conceição olhou para a filha com um fio de esperança nos olhos cansados. Você tem razão, Marlene. Nossa Santinha sempre cuidou da gente, mas no fundo do coração, uma sombra de desespero começava a crescer. Como provar inocência quando todos já haviam decidido sua culpa? O sábado amanheceu cinzento, com nuvens pesadas que pareciam carregar o mesmo peso que Conceição sentia no peito. Ela e Marlene caminharam as 6 quadras até a igreja de Nossa Senhora Aparecida, a mesma onde Conceição havia se casado 25 anos atrás, e onde fizera a primeira comunhão da filha. O padre Antônio estava organizando as flores do altar quando as duas entraram. Homem de 60 anos, cabelos brancos e olhar bondoso, ele conhecia Conceição desde criança, quando ela ainda vinha à igreja com a mãe. Conceição, minha filha, que bom te ver, disse ele, mas logo percebeu o rosto inchado de tanto chorar. O que aconteceu? As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma machucasse ao ser pronunciada. Conceição contou toda a história, desde o desaparecimento do anel até a revista humilhante na sua casa. O padre escutou em silêncio, balançando a cabeça com compaixão. Padre, o que eu faço agora? Perguntou Conceição. Todo mundo vai pensar que eu sou ladra. Filha, a verdade sempre vem à tona. Nossa Senhora Aparecida não abandona quem tem o coração limpo. Padre Antônio segurou as mãos dela entre as suas. Vamos fazer uma novena especial. 9 dias de oração pedindo para que a verdade apareça. Marlene se ajoelhou ao lado da mãe diante do altar. Padre, tem alguma coisa mais que a gente pode fazer? Não posso ficar parada vendo minha mãe sofrer assim. A fé move montanhas, Marlene. Mas também podemos agir. Que tal conversar com outras pessoas que trabalham na casa? Às vezes alguém viu alguma coisa. Conceição balançou a cabeça. Não tem mais ninguém, padre. Só eu mesmo. A dona Silvana dispensou a outra empregada mês passado para economizar. Depois da conversa com o padre, as duas voltaram para casa com um pouco mais de esperança. Conceição iniciou imediatamente a novena, ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida na sua salinha. As palavras saíam do coração, carregadas de desespero e súplica. No domingo de manhã, o telefone tocou cedo. Era a Dona Rosa, vizinha da família Moreira, uma senhora de 70 anos que sempre foi gentil com Conceição. Conceição, filha, eu soube do que aconteceu, disse a voz preocupada do outro lado da linha. Que história é essa de anel roubado? Dona Rosa, a senhora sabe que eu não faria uma coisa dessas. Claro que sei, por isso mesmo tô ligando. Ontem eu vi a Júlia saindo de casa bem cedo, toda arrumada. Achei estranho porque era sábado de manhã e ela nunca acorda cedo no fim de semana. Conceição sentiu o coração acelerar. Que horas mais ou menos? Umas 7h30. Ela tava com uma bolsa grande e parecia nervosa. Cumprimentei ela e ela nem respondeu direito. Depois que desligou, Conceição ficou pensativa. Por que Júlia sairia tão cedo no sábado? Onde ela teria ido? Contou para Marlene, que imediatamente sugeriu investigar. Mãe, a gente precisa descobrir onde a Júlia foi. Pode ser importante. Como, filha? Eu não posso chegar perguntando. Eles já acham que eu sou ladra. Segunda-feira chegou como um peso no peito de Conceição. Era o primeiro dia que não acordava cedo para ir trabalhar na casa dos Moreira. O silêncio da manhã, que antes era ocupado pela correria de preparar café, arrumar a casa e começar o almoço, agora ecoava vazio na sua cabeça. Marlene saiu para o trabalho, deixando algumas moedas na mesa. Mãe, compra alguma coisa pra gente almoçar. E não fica pensando besteira, viu? Mas como não pensar? Conceição caminhou até o mercadinho da esquina e encontrou seu Joaquim, o dono, que sempre conversava com ela sobre futebol e receitas. E aí, Conceição, como é que não foi trabalhar hoje? Perguntou ele, pesando os tomates. Tive uns problemas lá, seu Joaquim. Problemas? Que tipo de problemas? Conceição hesitou,
mas precisava desabafar com alguém. Contou resumidamente sobre o anel desaparecido. Seu Joaquim balançou a cabeça, indignado. Que absurdo. Todo mundo aqui no bairro te conhece. Sabe que você é honesta. Ele se aproximou e baixou a voz. Escuta, minha sobrinha trabalha num salão perto da casa onde você trabalhava. Ela pode ter visto alguma coisa. O senhor acha? Vou perguntar para ela. Às vezes as pessoas veem coisas e não dão importância na hora. Conceição voltou para casa com um pouquinho mais de esperança. Continuou a novena, rezando com mais fervor ainda. Na terça-feira, seu Joaquim ligou com uma novidade. Conceição, minha sobrinha lembrou de uma coisa. Sexta-feira de manhã, ela viu a filha dos seus patrões no salão, toda nervosa, perguntando se alguém tinha achado um anel que ela perdeu. O coração de Conceição quase parou. Que horas foi isso? Umas 10 da manhã. A menina estava desesperada, chorando, dizendo que tinha perdido um anel da avó. Seu Joaquim, isso é muito importante. A Júlia estava procurando o anel que me acusaram de roubar. Parece que sim. Minha sobrinha disse que achou estranho, porque a menina parecia mais preocupada em esconder do que em encontrar. Conceição desligou o telefone com o coração disparado. Finalmente tinha uma pista, uma prova de que não havia roubado coisa nenhuma. Mas como usar essa informação? Como confrontar a família Moreira com isso? Ligou imediatamente para Marlene no trabalho. Filha, descobri uma coisa muito importante sobre a Júlia. Conta, mãe! Ela foi no salão na sexta de manhã procurando o anel. Ela perdeu, Marlene. Não foi roubo. Marlene ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, a gente precisa contar isso pro seu Roberto e pra dona Silvana. Mas como? Eles não vão acreditar. Vão achar que eu tô inventando pra me livrar. A gente vai com o seu Joaquim e a sobrinha dele. Eles podem confirmar a história. Naquela tarde, Conceição tentou ligar pra casa dos Moreira 3 vezes, mas ninguém atendia. À noite, quando finalmente conseguiu falar com Roberto, sua voz saiu trêmula de nervosismo. Seu Roberto, eu descobri uma coisa importante sobre o anel. O que foi, Conceição? A Júlia foi procurar o anel no salão na sexta de manhã. Ela perdeu, não foi roubo. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Conceição, você tem certeza disso? Tenho, sim. Tem testemunha. Olha, eu vou conversar com a Júlia, mas mesmo que seja verdade, você entende que a situação ainda tá complicada, né? Conceição sentiu uma pontada no peito. Mesmo com prova de sua inocência, ainda havia resistência em acreditar nela. Eu entendo, seu Roberto. Só quero que a verdade apareça. Depois que desligou, Conceição se ajoelhou novamente diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha santinha, mostra para eles que eu não fiz nada de errado. A senhora sabe que meu coração é limpo, mas a sensação de que a luta estava apenas começando pesava como uma pedra no seu peito. A quarta-feira chegou carregada de uma ansiedade que roía por dentro. Conceição havia passado a noite toda se virando na cama, imaginando como seria a conversa de Roberto com Júlia. Será que a menina contaria a verdade? Será que admitiria que perdeu o anel e deixou uma inocente ser acusada? Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Era Roberto, e sua voz soava mais fria que o normal. Conceição, eu conversei com a Júlia sobre o que você me disse. O coração dela disparou. E aí, seu Roberto? Ela confirmou? Ela disse que realmente foi no salão, mas não para procurar o anel da mãe. Foi para marcar horário para ela mesma. A pausa que ele fez pareceu durar uma eternidade. Conceição, você tem certeza que suas informações estão corretas? Conceição sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Seu Roberto, a sobrinha do seu Joaquim, ouviu ela perguntando sobre um anel perdido. Ela estava chorando. Olha, Conceição, eu quero acreditar em você, mas a Júlia foi muito clara. Disse que não perdeu anel nenhum e que você deve estar desesperada para inventar essa história. A linha ficou muda por alguns segundos. Conceição sentia as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Seu Roberto, eu não tô inventando nada. Por favor, pergunte para a menina do salão. Ela pode confirmar. Conceição, eu acho melhor você parar por aí. Essa história tá ficando muito complicada. Quando desligou, Conceição desabou na cadeira da cozinha. Júlia havia mentido descaradamente, e agora ela parecia ainda mais culpada por estar inventando histórias. O desespero que sentia era tão profundo que doía fisicamente no peito. Marlene chegou do trabalho mais cedo naquele dia, usando parte do horário de almoço para correr em casa. E então, mãe, o que o seu Roberto disse? Ele não acredita, filha. A Júlia mentiu para ele. Disse que foi no salão só para marcar horário. Que menina cínica, explodiu Marlene. A gente tem testemunha, mãe. Vamos lá confrontar ela pessoalmente. Não, Marlene. Isso só vai piorar as coisas. Eles já acham que eu sou ladra. Agora vão achar que sou mentirosa também. Naquela tarde, Conceição decidiu ir até o salão pessoalmente. Precisava ter certeza de que a informação estava correta. Precisava ouvir da própria cabeleireira o que Júlia havia dito. O caminho até lá foi um dos mais difíceis da sua vida.
cada passo pesando como chumbo. O salão, beleza total, ficava numa rua movimentada, cheio de espelhos e luzes que normalmente dariam uma sensação alegre. Mas hoje tudo parecia opressor para Conceição. A recepcionista, uma moça nova de cabelos coloridos, a cumprimentou com simpatia. Oi, em que posso ajudar? Eu queria falar com a Daniela, sobrinha do seu Joaquim. Ah, a Dani. Ela tá terminando de fazer uma escova. Pode sentar que já chamo ela. Conceição se acomodou numa cadeira de espera, observando o movimento do salão. Mulheres conversando animadamente, o barulho dos secadores, o cheiro forte de produtos químicos misturado com perfumes. Um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas se preocupavam com frivolidades enquanto ela lutava para provar sua inocência. Dona Conceição? Daniela se aproximou, uma jovem de uns 25 anos, simpática e sorridente. Meu tio me falou que a senhora queria conversar comigo. É sobre a menina que veio aqui sexta-feira de manhã. A filha dos meus patrões. Daniela se sentou ao lado dela baixando a voz. Ah, sim, que menina esquisita. Chegou aqui toda desesperada, chorando, perguntando se alguém tinha achado um anel. O coração de Conceição saltou no peito. Tem certeza que ela falou sobre um anel? Absoluta. Ela descreveu direitinho. Um anel de ouro branco com diamante, que era da avó dela. Disse que tinha perdido, e que a mãe ia matar ela se descobrisse. E o que mais ela falou? Daniela pensou por alguns segundos. Ah, ela perguntou também se a gente sabia de algum lugar que comprasse joia, que talvez alguém tivesse tentado vender. Achei estranho porque se ela perdeu, por que procurar em lugar de compra? Ela parecia nervosa? Muito. Tava tremendo, chorava o tempo todo. A gente até ofereceu um copo d'água para ela. Conceição saiu do salão com o coração mais leve pela primeira vez em dias. Tinha a confirmação que precisava. Tinha a prova de que Júlia havia mentido pro pai. Mas ao mesmo tempo, uma angústia crescia no peito. Como uma menina de 17 anos conseguia mentir tão friamente, sabendo que uma pessoa inocente estava sofrendo? À noite, quando Marlene chegou, Conceição contou tudo nos mínimos detalhes. Agora a gente tem que confrontar eles, mãe. Não pode deixar passar. Mas como, filha? Se eu ligar pro seu Roberto de novo, ele vai achar que tô perturbando. Então a gente vai pessoalmente. Amanhã é quinta-feira. Vamos lá de manhã. Conceição passou mais uma noite sem dormir, imaginando como seria esse confronto. E se eles não acreditassem mesmo com a prova? E se achassem que ela havia combinado com a cabeleireira para inventar a história? Na quinta-feira de manhã, mãe e filha se arrumaram com as melhores roupas que tinham e caminharam até a casa dos Moreira. O portão estava aberto, sinal de que Roberto ainda não havia saído para o trabalho. Conceição respirou fundo antes de tocar a campainha. Silvana atendeu e sua expressão mudou imediatamente ao ver as duas na porta. O que vocês querem aqui? Dona Silvana, a gente precisa conversar com a senhora e com o seu Roberto. É sobre o anel. Conceição, você não desiste mesmo, né? Já não bastou inventar aquela história do salão? Não é invenção, dona Silvana. A gente tem prova. Roberto apareceu na porta naquele momento, ainda de roupão. Conceição? O que vocês estão fazendo aqui? Seu Roberto, a gente veio trazer uma testemunha. A menina do salão pode confirmar que a Júlia foi lá procurando o anel. Que palhaçada é essa? A voz de Júlia ecoou da escada. Ela desceu de pijama, os cabelos bagunçados, mas os olhos alertas e desafiadores. Eu já expliquei pro meu pai que fui no salão para marcar horário. Marlene deu um passo à frente, encarando a menina. Júlia, a Daniela do salão ouviu você perguntando sobre um anel de ouro branco com diamante que pertencia à sua avó. Por que você mentiu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia ficou pálida, olhando para os pais e depois para as duas mulheres na porta. Por alguns segundos, pareceu que ia desabar e contar a verdade, mas então seu rosto endureceu novamente. Elas estão inventando isso? Eu não falei sobre anel nenhum. Júlia, disse Roberto, olha para mim e me diz a verdade. Você perdeu o anel da sua mãe? A menina olhou diretamente nos olhos do pai, sem piscar. Não, pai, eu não perdi nada. Elas estão desesperadas e estão inventando mentira. Conceição sentiu o mundo desabar mais uma vez. Como alguém tão jovem conseguia mentir com tanta frieza? Como ela conseguia olhar nos olhos de pessoas inocentes e destruir suas vidas sem piscar? Seu Roberto, disse Conceição, a voz saindo num fio. A senhora pode ligar para o salão agora. Pode perguntar para Daniela. Conceição, eu acho melhor vocês irem embora, disse Roberto, claramente incomodado com a situação. Isso já foi longe demais. Longe demais? Explodiu Marlene. Vocês acusaram minha mãe de roubo. Ela trabalhou 8 anos nesta casa com honestidade. E vai continuar sendo acusada até devolver o que pegou, respondeu Silvana friamente. Mãe e filha voltaram para casa derrotadas, carregando o peso de uma injustiça que parecia não ter fim. Conceição se trancou no quarto e chorou até não ter mais lágrimas, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Minha santinha, por que a senhora não mostra a verdade? Por que deixa essa menina mentir desse jeito? Mas naquele momento, no silêncio do desespero, Conceição não sabia que Nossa Senhora Aparecida já estava preparando o caminho para que toda a verdade viesse à tona. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios na vida de Conceição. A notícia sobre a acusação de roubo havia se espalhado pelo bairro como fogo na palha seca. As vizinhas que antes cumprimentavam com simpatia, agora desviavam o olhar quando ela passava. No mercadinho, seu Joaquim ainda mantinha a solidariedade, mas até ele parecia constrangido com a situação. Conceição, minha filha, você precisa comer alguma coisa, implorava Marlene, colocando um prato de comida na frente da mãe que já havia perdido vários quilos em uma semana. Não tenho fome, Marlene. Não consigo engolir nada. Conceição passava os dias inteiros ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando o terço até os dedos ficarem marcados pelas contas. Havia começado a 4ª novena consecutiva, cada Ave Maria saindo como um grito silencioso de socorro. Na segunda-feira da semana seguinte, o telefone tocou com uma ligação inesperada. Era Dona Rosa, a vizinha da família Moreira, e sua voz soava urgente. Conceição, filha, preciso falar com você. Pode vir aqui em casa agora? Claro, Dona Rosa. Aconteceu alguma coisa? Prefiro conversar pessoalmente. Vem logo. Conceição arrumou o cabelo rapidamente e caminhou até a casa de Dona Rosa, uma construção antiga com jardim bem cuidado e portão de ferro trabalhado. A senhora de 70 anos a recebeu com um cafezinho já pronto e expressão preocupada. Conceição, eu não consigo mais ficar calada vendo sua situação, disse Dona Rosa, mexendo o café nervosamente. Ontem à noite eu vi uma coisa que pode te interessar. O que foi, Dona Rosa? Eu estava regando as plantas do quintal umas 9 da noite quando escutei vozes alteradas vindo do quarto da Júlia. Era ela brigando com alguém no telefone. Conceição se inclinou para frente, o coração acelerando. A senhora conseguiu ouvir o que ela falava? Algumas partes, sim. Ela estava falando sobre um anel. Dizia que tinha que recuperar a qualquer custo. Dona Rosa baixou a voz, como se alguém pudesse escutar. E depois ela disse uma coisa que me arrepiou. Se vocês não acharem logo, uma pessoa inocente vai se ferrar. As mãos de Conceição tremeram tanto que ela quase derrubou a xícara de café. A senhora tem certeza que ouviu direito? Tenho sim. E tem mais. Ela falou o nome de um rapaz, o Bruno, e disse que ele tinha que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Dona Rosa, isso pode provar minha inocência. Por isso mesmo te chamei aqui. Você precisa descobrir quem é esse Bruno e onde encontrar ele. Conceição voltou para casa com uma fagulha de esperança no peito, pela primeira vez em semanas. Quando Marlene chegou do trabalho, ela contou imediatamente sobre a conversa com Dona Rosa. Mãe, a gente precisa investigar esse Bruno. Deve ser algum namorado da Júlia. Mas como, filha? A gente nem sabe o sobrenome dele. Deixa comigo. Tenho uma amiga que estudou com a Júlia na escola. Ela pode saber quem é. Marlene ligou imediatamente para a amiga, uma menina chamada Patrícia, que trabalhava numa loja no shopping. Patrícia? Oi, é a Marlene. Escuta, você conhece um menino chamado Bruno que namora ou namorava a Júlia Moreira? Do outro lado da linha, Patrícia confirmou. Bruno Silva. Eles namoraram uns meses, mas terminaram faz umas 2 semanas. Por quê? É complicado de explicar por telefone. Você sabe onde ele mora? Sei, sim. Na Rua das Acácias, naquela casa azul perto da padaria do Zé. Por que vocês querem falar com ele? Depois eu te explico. Obrigada. Conceição passou a noite planejando como abordar o menino. Seria arriscado aparecer na casa dele sem saber sua reação, mas era a única chance de descobrir a verdade. No dia seguinte, mãe e filha caminharam até a Rua das Acácias. A casa azul era pequena e simples, com uma cerca baixa de madeira e um jardim meio abandonado. Conceição respirou fundo antes de bater na porta. Uma senhora de meia idade atendeu, olhando desconfiada para as 2 mulheres na porta. Bom dia, senhora. A gente gostaria de falar com o Bruno. Bruno? Ele não está em casa. Saiu cedo para trabalhar. Querem deixar algum recado? A senhora sabe que horas ele volta? Umas 6 da tarde. Mas posso saber do que se trata? Conceição hesitou, mas decidiu ser honesta. É sobre a ex-namorada dele, a Júlia. Preciso esclarecer uma situação muito importante. A expressão da mulher mudou imediatamente. Ah, a Júlia! Ela balançou a cabeça, claramente incomodada. Aquela menina trouxe muita dor de cabeça para o meu filho. Como assim, dona? Helena, sou mãe do Bruno. Ela abriu mais a porta, gesticulando para as 2 entrarem. Vocês querem um cafezinho? Tenho muita coisa para contar sobre essa Júlia. A sala da casa era aconchegante, com móveis antigos, mas bem conservados, e muitas fotos de família espalhadas pelas paredes. Dona Helena serviu café em xícaras delicadas e se sentou na poltrona da frente. Meu filho namorou essa menina por 4 meses, e foram os piores meses da vida dele, começou Dona Helena. Ela fazia ele gastar dinheiro que não tinha, pedia presentes caros,
levava ele em lugares que não combinavam com nossa condição. E como terminou o namoro? Perguntou Marlene. Foi por causa de um anel. Os olhos de Conceição se arregalaram. Ela pegou emprestado um anel da família dela para impressionar as amigas numa festa e acabou perdendo. Quando os pais descobriram que o anel tinha sumido, ela inventou que tinha sido roubado. Conceição sentiu o coração disparar. Dona Helena, a senhora pode repetir essa parte do anel? Claro. A Júlia pegou um anel valioso da mãe escondido, levou numa festa para se exibir e perdeu. Quando a família descobriu o sumiço, ela deixou a culpa cair numa empregada inocente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Conceição. Dona Helena, eu sou essa empregada. Meu Deus do céu! Dona Helena se levantou de uma vez. Então é verdade? Ela realmente deixou você levar a culpa? Deixou sim. E ainda mentiu para os pais quando eles descobriram que ela tinha procurado o anel no salão. Dona Helena balançou a cabeça revoltada. Eu sabia que essa menina ia dar problema. O Bruno terminou com ela exatamente por isso. Ele não aguentava mais as mentiras e manipulações. A senhora acha que ele conversaria comigo? Perguntou Conceição esperançosa. Tenho certeza que sim. Ele ficou muito perturbado quando descobriu que uma pessoa inocente estava sendo acusada. Até falou em contar a verdade para os pais da Júlia, mas ela ameaçou ele. Ameaçou como? Disse que ia espalhar mentiras sobre ele na escola, que ia inventar que ele tinha forçado ela a fazer coisas que ela não queria. O Bruno ficou com medo de ter a reputação destruída. Conceição se levantou, pegando as mãos de Dona Helena entre as suas. Por favor, peça para ele falar comigo. Eu preciso da ajuda dele para provar minha inocência. Pode deixar, filha. Hoje mesmo, quando ele chegar, vou contar tudo. Tenho certeza que ele vai querer ajudar. Saindo da casa de Dona Helena, Conceição se sentia mais esperançosa do que havia se sentido em semanas. Finalmente tinha encontrado alguém que conhecia a verdade. Alguém que poderia confirmar sua versão dos fatos. Mãe, parece que Nossa Senhora Aparecida está mostrando o caminho, disse Marlene, abraçando a mãe. É, filha, eu sempre soube que ela não ia me abandonar. Naquela noite, Conceição rezou com mais fervor do que nunca. Sentia que estava próxima da solução, que a verdade finalmente viria à tona. Mas também sabia que o confronto final seria o mais difícil de todos. Às 8 da noite, o telefone tocou. Era Dona Helena. Conceição, conversei com o Bruno. Ele quer falar com você amanhã de manhã, antes de ir para o trabalho. Pode vir aqui às 7 horas? Posso sim. Muito obrigada, Dona Helena. De nada, filha. Injustiça é uma coisa que não posso tolerar. Conceição passou mais uma noite sem dormir. Mas dessa vez não era de desespero, era de expectativa. Sentia que Nossa Senhora Aparecida havia escutado suas orações e estava preparando o caminho para que toda a verdade fosse revelada. Quando o dia amanheceu, ela se ajoelhou mais uma vez diante da imagem da santa e sussurrou: Minha santinha, me dê forças para enfrentar o que vem pela frente. A senhora sabe que eu sou inocente. E pela primeira vez em semanas, Conceição teve a sensação de que sua oração havia sido ouvida. Na manhã seguinte, Conceição acordou antes do despertador tocar. Havia sonhado com Nossa Senhora Aparecida, um sonho tão real que ainda conseguia sentir o toque suave da mão da santa no seu rosto. No sonho, ela dizia: Filha, a verdade é como a luz do sol. Por mais que tentem esconder com nuvens, ela sempre encontra um jeito de brilhar. Às 7 horas em ponto, Conceição e Marlene estavam na porta da Casa Azul. Bruno as esperava na varanda. Um rapaz de 19 anos, alto e magro, com um olhar sério mas bondoso. Tinha aquela aparência de quem carregava um peso nas costas. Bom dia, Bruno. Obrigada por aceitar conversar comigo, disse Conceição, ainda nervosa. Imagina, dona. Minha mãe me contou sua situação. Eu não consegui dormir direito sabendo que uma pessoa inocente estava sofrendo por causa de uma mentira. Eles se sentaram numa mesa pequena de plástico no quintal. Bruno mexia nas mãos nervosamente, como se estivesse decidindo por onde começar. Dona Conceição, eu preciso contar tudo desde o início para a senhora entender como chegamos nesse ponto, disse ele, respirando fundo. A Júlia sempre foi uma menina mimada, que gostava de chamar atenção. Quando começamos a namorar, ela vivia me pedindo para levar ela em festas caras, em lugares que eu não tinha condição. E o anel? Como foi que ela perdeu? Perguntou Marlene. Bruno balançou a cabeça, claramente constrangido. Foi numa festa de aniversário da Carla, uma amiga rica da turma dela. A Júlia queria muito impressionar todo mundo, então pegou o anel da mãe escondido. Disse que ia devolver antes de alguém perceber. Conceição sentia o coração acelerar a cada palavra. Finalmente estava ouvindo a verdade completa. Durante a festa, ela ficava se exibindo, mostrando o anel para todo mundo, dizendo que era uma relíquia de família. Bebia demais, dançava sem parar. Bruno fez uma pausa, passando a mão nos cabelos. Quando a festa acabou e fomos embora, ela percebeu que o anel não estava mais no dedo. E vocês voltaram para procurar? Claro que sim. Procuramos a festa inteira.
Embaixo de sofá, no banheiro, no jardim. Nada. O anel tinha sumido completamente. Marlene se inclinou para frente. E o que aconteceu depois? A Júlia entrou em pânico total. Chorou a noite inteira. Dizia que a mãe ia matar ela. Pediu para eu ajudar ela a inventar uma desculpa. Mas eu me recusei. A voz de Bruno ficou mais firme. Eu disse que ela tinha que contar a verdade para os pais. Mas ela não contou, disse Conceição, já sabendo a resposta. Não só não contou, como teve a cara de pau de acusar a senhora. Quando eu soube disso, terminei o namoro na hora. Não conseguia mais olhar na cara de uma pessoa que era capaz de destruir a vida de uma inocente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Conceição sentia uma mistura de alívio por saber a verdade e revolta pela maldade da menina. Bruno, você contaria isso para os pais da Júlia? Perguntou ela. Contaria sim, mas tem um problema. Ele hesitou, olhando para os lados como se alguém pudesse escutar. Depois que eu terminei com ela, a Júlia me procurou várias vezes. Disse que se eu contasse a verdade, ela ia espalhar mentiras sobre mim. Que tipo de mentiras? Ela ameaçou dizer que eu tinha forçado ela a fazer coisas íntimas, contra a vontade dela. Disse que ia me denunciar por estupro. A voz de Bruno tremeu. Dona Conceição, eu nunca encostei um dedo nela sem consentimento. Mas quem ia acreditar em mim contra ela? Marlene bateu o punho na mesa. Que menina diabólica! Como alguém pode ser tão cruel? Por isso eu não tive coragem de falar antes. Eu tava com medo de ter minha vida destruída. Bruno olhou diretamente nos olhos de Conceição. Mas depois do que minha mãe me contou ontem, eu percebi que não posso mais ficar calado. Uma injustiça com a senhora é pior que qualquer coisa que ela possa fazer comigo. Conceição se levantou e segurou as mãos do rapaz. Bruno, você é um menino de ouro. Nossa Senhora Aparecida colocou você no meu caminho. Dona Conceição, tem mais uma coisa que pode ajudar a senhora. A Carla, dona da festa, tem câmeras de segurança na casa. Deve ter gravado a Júlia com o anel. Os olhos de Conceição brilharam. Você acha que ela deixaria a gente ver as gravações? Posso perguntar. A Carla é gente boa. Vai entender a situação. Bruno ligou imediatamente para Carla, explicando resumidamente o que estava acontecendo. A menina concordou em recebê-los no mesmo dia à tarde. Pronto, Dona Conceição. Ela falou que pode mostrar as gravações para as senhoras às 3 da tarde. Conceição abraçou Bruno com lágrimas nos olhos. Meu filho, que Deus te abençoe por essa bondade. À tarde, mãe e filha chegaram à casa de Carla, uma mansão no bairro nobre da cidade. A menina, de 17 anos, as recebeu com simpatia e as levou até um escritório onde ficavam os equipamentos de segurança. Olha, eu sempre achei estranho a história do roubo, disse Carla, mexendo no computador. A Júlia estava se exibindo com esse anel a festa toda. Todo mundo viu. As imagens da câmera de segurança apareceram na tela. Lá estava Júlia, claramente embriagada, dançando e mostrando o anel de diamante para várias pessoas. Em determinado momento, ela tirou o anel do dedo para mostrar mais de perto para um grupo de meninas. Olha aqui, disse Carla, apontando para a tela. Ela põe o anel em cima daquela mesinha de vidro e esquece lá. Nas imagens seguintes, era possível ver outras pessoas passando pela mesa, até que em determinado momento uma das convidadas, sem perceber, esbarrou na mesa e o anel caiu no chão. E aqui, continuou Carla, uma das meninas da limpeza passou o aspirador no final da festa. Provavelmente o anel foi sugado sem ela perceber. Conceição olhava as imagens com o coração disparado. Ali estava a prova definitiva de sua inocência. A evidência de que Júlia havia mentido descaradamente. Carla, você pode me dar uma cópia dessa gravação? Perguntou Marlene. Claro, vou gravar num pendrive para vocês. Saindo da casa de Carla, Conceição sentia que carregava nas mãos a chave da sua liberdade, mas também sentia uma tristeza profunda ao perceber até onde uma pessoa podia chegar por orgulho e covardia. Mãe, agora a gente tem tudo. O depoimento do Bruno e a gravação provando que a Júlia mentiu. É, filha, Nossa Senhora Aparecida realmente mostrou a verdade. Naquela noite, Conceição se ajoelhou diante da imagem da santa e chorou lágrimas de alívio. Minha santinha, obrigada por não me abandonar. A senhora sabia que esse dia ia chegar. Mas ela também sabia que o confronto final seria o mais difícil. Expor uma mentira às vezes dói mais em quem mente do que em quem sofreu com ela. E Conceição, com seu coração bondoso, já sentia pena da menina que havia tentado destruir sua vida. Na manhã seguinte, ela ligou para Roberto com a voz firme pela primeira vez em semanas. Seu Roberto, preciso falar com o senhor e com a dona Silvana. Hoje, tenho provas da minha inocência. Conceição, que provas? Prefiro mostrar pessoalmente. Posso ir aí às 2 da tarde? Roberto hesitou. Tá bom, mas espero que seja algo sério, porque essa situação já cansou todo mundo. Vai ser a última vez que preciso incomodar vocês, seu Roberto. Depois disso, tudo vai ficar esclarecido. Conceição desligou sabendo que em algumas horas sua vida mudaria completamente. A verdade finalmente viria à tona,
mas ela também sabia que algumas feridas levariam muito tempo para cicatrizar. Conceição passou a manhã daquela quinta-feira numa mistura de ansiedade e paz interior que nunca havia sentido antes. Era como se carregasse no peito dois sentimentos opostos: a esperança de ver sua inocência provada e uma estranha compaixão pela menina que havia tentado destruir sua vida. Sentada na cozinha pequena, ela olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida enquanto tomava o café da manhã que Marlene havia insistido para ela comer. Mãe, a senhora tem que se alimentar direito hoje. Vai precisar de energia para enfrentar essa família. Marlene, eu tô pensando numa coisa. Conceição mexeu o café distraída. E se a Júlia entrar em desespero quando mostrarmos as provas? E se ela tentar se machucar? Mãe, a senhora ainda tá preocupada com ela? Depois de tudo que fez? Filha, ela é quase uma criança. 17 anos. Deve ter mentido por medo, e agora não sabe mais como sair dessa situação. Marlene balançou a cabeça, impressionada com a bondade da mãe. A senhora é incrível, mãe. Qualquer pessoa normal estaria com raiva, querendo vingança. Raiva não resolve nada, Marlene. Só machuca mais. Nossa Senhora Aparecida sempre me ensinou que perdoar é mais forte que se vingar. Às 1h30 da tarde, mãe e filha caminharam pelas ruas que Conceição conhecia de cor. O mesmo caminho que havia feito por 8 anos indo trabalhar. Mas hoje era diferente. Hoje ela caminhava como uma pessoa que finalmente tinha a verdade do seu lado. Bruno as encontrou na esquina da casa dos Moreira, carregando um envelope com cópias das gravações de segurança. Dona Conceição, a senhora tem certeza que quer que eu vá junto? Perguntou ele, claramente nervoso. Tenho sim, meu filho. Sua presença é importante para confirmar tudo o que aconteceu. E se a Júlia tentar me acusar daquelas coisas que ela ameaçou? Conceição segurou o braço do rapaz com carinho. Bruno, quem tem a verdade do lado não precisa ter medo. Nossa Senhora Aparecida vai proteger você. Quando tocaram a campainha, foi Roberto quem atendeu. Sua expressão era de cansaço misturado com curiosidade ao ver os três na porta. Conceição, Bruno. O que o Bruno tá fazendo aqui? Seu Roberto. Ele é parte fundamental para esclarecer essa situação toda. Podemos entrar? Roberto hesitou por alguns segundos, mas depois abriu a porta. Silvana tá na sala. Vamos resolver isso de uma vez por todas. A sala dos Moreira nunca havia parecido tão pequena para Conceição, mesmo sendo muito maior que sua casa inteira. Silvana estava sentada no sofá de couro, os braços cruzados, e expressão desconfiada. Júlia desceu as escadas naquele momento, e seu rosto empalideceu imediatamente ao ver Bruno. O que ele tá fazendo aqui? Perguntou Júlia, a voz saindo mais aguda que o normal. Ele veio contar a verdade, respondeu Conceição calmamente. Bruno respirou fundo e se dirigiu diretamente para os pais de Júlia. Seu Roberto, dona Silvana, eu preciso contar o que realmente aconteceu com o anel. Bruno, não faz isso, implorou Júlia, os olhos se enchendo de lágrimas. Por favor, Júlia, já foi longe demais. Dona Conceição não pode continuar sofrendo por uma mentira. O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto e Silvana olhavam de Bruno para a filha, tentando entender o que estava acontecendo. Bruno, disse Roberto, conta tudo desde o início. Com a voz trêmula, mas determinada, Bruno contou sobre a festa, sobre como Júlia havia pegado o anel escondido para se exibir, sobre como o havia perdido por descuido e bebida. A cada palavra, Júlia ficava mais pálida e os pais mais tensos. Isso não é verdade! Explodiu Júlia quando Bruno terminou. Ele tá inventando isso porque eu terminei com ele. Júlia, disse Silvana, a voz saindo num sussurro. Olha pra mim e me diz se isso é verdade. A menina olhou pra mãe por alguns segundos, e pela primeira vez desde que a situação começou, suas defesas começaram a ruir. Mãe, eu posso explicar. Tem mais, dona Silvana, disse Marlene, tirando o pendrive do envelope. A gente tem as gravações da festa. Roberto ligou a televisão e conectou o pendrive. As imagens apareceram na tela grande da sala, mostrando claramente Júlia exibindo o anel, colocando-o na mesa e esquecendo lá. Mostrando o anel caindo no chão e sendo sugado pelo aspirador no final da festa. Quando as imagens acabaram, um silêncio pesado tomou conta da sala. Júlia havia desabado no sofá, chorando desesperadamente. Júlia, disse Roberto, a voz carregada de decepção. Como você foi capaz de deixar Conceição levar a culpa por isso? Eu tinha medo, pai. Medo que vocês ficassem com raiva de mim. As palavras saíam entre soluços. E depois que inventei a história do roubo, não sabia mais como voltar atrás. Silvana se levantou e caminhou até onde Conceição estava sentada. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Conceição, me perdoa por ter duvidado de você, por ter te tratado tão mal. Dona Silvana, eu perdoo sim, a senhora também foi enganada. Não, Conceição, eu te conhecia há 8 anos. Eu sabia do seu caráter, da sua honestidade. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Roberto se aproximou também.
claramente constrangido. Conceição, eu não tenho palavras para pedir desculpa. Como eu posso reparar esse erro? Seu Roberto, o que mais me machucou não foi a acusação, foi perder a confiança de pessoas que eu considerava família. Júlia se levantou do sofá e se jogou de joelhos diante de Conceição. Dona Conceição, me perdoa. Eu sou uma pessoa terrível. Eu destruí a vida da senhora por covardia. Conceição olhou para a menina ajoelhada no chão, chorando desesperadamente, e sentiu o coração se apertar. Não de raiva, mas de compaixão. Júlia, levanta daí. Ela ajudou a menina a se levantar e segurou seu rosto entre as mãos. Você é nova, cometeu um erro terrível, mas ainda dá tempo de aprender e crescer. Como a senhora pode me perdoar depois do que eu fiz? Conceição olhou para a imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, que estava na estante da sala dos Moreira. Porque minha fé me ensina que perdoar é mais forte que guardar mágoa. E porque Nossa Senhora Aparecida me mostrou que até nos momentos mais difíceis, sempre tem uma lição a ser aprendida. Bruno se aproximou de Júlia, estendendo a mão para ela. Júlia, eu também te perdoo pelas ameaças que você fez. Espero que você aprenda com isso tudo. A menina pegou a mão dele ainda chorando. Bruno, eu sinto muito por tudo. Roberto limpou os olhos com as costas da mão. Conceição, você quer voltar a trabalhar aqui? Com um aumento de salário e férias pagas como desculpa? Conceição ficou em silêncio por alguns momentos, olhando ao redor daquela sala onde havia passado tantos anos da sua vida. Seu Roberto, eu preciso pensar. Muita coisa mudou nessas semanas. Claro, você decide no seu tempo. Silvana segurou as mãos de Conceição entre as suas. Conceição, eu vou contar para todo mundo no bairro o que realmente aconteceu. Vou limpar seu nome. Vou fazer todo mundo saber que você é uma pessoa íntegra. Obrigada, dona Silvana. Isso significa muito para mim. Quando saíram da casa dos Moreira, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Conceição olhou para trás uma última vez e sussurrou uma oração de gratidão. Mãe, como a senhora consegue perdoar tão fácil? Perguntou Marlene, ainda impressionada. Não é fácil, filha, mas Nossa Senhora Aparecida me ensinou que carregar mágoa é como carregar pedra no peito. Perdoar é se libertar. Bruno caminhou com elas até a parada de ônibus. Dona Conceição, a senhora é uma pessoa muito especial. Obrigado por me dar coragem para fazer a coisa certa. Obrigada a você, meu filho. Você foi um instrumento da nossa santinha para mostrar a verdade. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Conceição conseguiu comer uma refeição completa e dormir tranquila. Antes de se deitar, se ajoelhou mais uma vez diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha santinha, obrigada por nunca ter me abandonado. A senhora me ensinou que mesmo na dor mais profunda, sempre existe esperança. Agora eu entendo que tudo isso aconteceu para me tornar uma pessoa mais forte e mais compassiva. E naquela noite, Conceição dormiu com a paz de quem sabe que a verdade sempre encontra um jeito de brilhar. Não importa quantas nuvens tentem escondê-la. 3 dias se passaram desde a revelação da verdade na casa dos Moreira. Conceição acordava todas as manhãs, ainda sem acreditar completamente que o pesadelo havia acabado. A sensação de alívio era tão intensa que às vezes doía no peito, como se o coração estivesse aprendendo a bater num ritmo normal novamente. Naquela manhã de domingo, ela e Marlene se arrumavam para ir à missa de ação de graças que Padre Antônio havia sugerido. Conceição havia escolhido seu vestido azul mais bonito, o mesmo que usava em ocasiões especiais, e colocado a corrente com a medalha de Nossa Senhora Aparecida por cima da roupa, bem visível. Mãe, a senhora tem certeza que quer ir na missa hoje? Vai ter muita gente que escutou os boatos, disse Marlene preocupada. Filha, eu preciso agradecer publicamente a Nossa Senhora Aparecida. Ela me sustentou quando eu pensei que ia desabar. Quando chegaram à igreja, Conceição percebeu os olhares curiosos e os cochichos. Dona Silvana havia cumprido a promessa de espalhar a verdade pelo bairro, mas ela sabia que algumas pessoas ainda duvidavam, ainda sussurravam teorias próprias sobre o que realmente havia acontecido. Padre Antônio as cumprimentou na entrada com um sorriso caloroso. Conceição, minha filha, que alegria ver você aqui. Nossa Senhora Aparecida mostrou sua glória através da sua história. Padre, eu queria fazer um testemunho na missa, se o senhor permitir. Claro que sim. Depois da comunhão, você pode falar. A missa transcorreu normalmente, mas Conceição sentia que cada oração, cada canto, tinha um significado especial naquele dia. Quando chegou o momento do testemunho, suas pernas tremeram um pouco ao se levantar, mas sua voz saiu firme e clara. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o milagre que Nossa Senhora Aparecida fez na minha vida. O silêncio na igreja era completo. Conceição podia sentir todos os olhos fixos nela, mas não sentia mais medo ou vergonha. Muitos de vocês sabem que eu passei por uma situação muito difícil nas últimas semanas. Fui acusada injustamente de roubo, perdi meu emprego,
Perdi a confiança de pessoas que eu amava. Ela fez uma pausa, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. Houve momentos que eu pensei em desistir. Momentos que a dor era tão grande que eu não conseguia nem respirar direito. Mas eu nunca parei de rezar. Nunca parei de acreditar que Nossa Santinha ia mostrar a verdade. As lágrimas começaram a escorrer, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. E ela mostrou, irmãos. De um jeito que eu nunca imaginei, ela colocou pessoas no meu caminho que tinham coragem de falar a verdade. Ela me ensinou que até nos momentos mais escuros, a luz da fé pode guiar nossos passos. Dona Rosa, que estava sentada numa das primeiras fileiras, se levantou e começou a aplaudir. Logo outras pessoas se juntaram, até que a igreja inteira estava aplaudindo. Mas o que eu aprendi de mais importante, continuou Conceição, a voz embargada, é que Nossa Senhora Aparecida não me livrou do sofrimento. Ela me deu forças para atravessar ele com dignidade. Ela me ensinou que perdoar é mais poderoso que se vingar. Quando Conceição voltou ao seu lugar, várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-la e pedir desculpas pelos julgamentos precipitados. Seu Joaquim, Dona Antonieta da padaria, a professora Marta que morava na rua de cima, todos queriam manifestar apoio e carinho. Após a missa, Conceição e Marlene caminharam lentamente para casa, parando para conversar com vizinhos que se aproximavam com palavras de conforto e solidariedade. Mãe, olha quantas pessoas vieram falar com a senhora. O bairro inteiro tá do seu lado. É, filha, as pessoas são boas no fundo. Só ficaram confusas com a situação. Quando chegaram em casa, uma surpresa as esperava. Roberto estava sentado na cadeirinha de plástico da varanda, segurando um envelope grande nas mãos. Seu Roberto, o que o senhor tá fazendo aqui? Perguntou Conceição, surpresa. Conceição, eu vim te fazer uma proposta. Mas antes, eu trouxe uma coisa que é sua de direito. Ele abriu o envelope e tirou um papel oficial. Isso aqui é uma carta de recomendação assinada por mim e pela Silvana, atestando sua honestidade e competência profissional. E isso, ele tirou um envelope menor. É o pagamento de 3 meses de salário como indenização pelo que você passou. Conceição olhou para os papéis com os olhos marejados. Seu Roberto, o senhor não precisava. Precisava, sim. E tem mais. Roberto se levantou claramente nervoso. Conceição, eu tenho uma empresa de limpeza e eu queria te oferecer um cargo de supervisora. Salário melhor, carteira assinada, vale transporte e vale refeição. Marlene segurou o braço da mãe, animada. Mãe, que oportunidade incrível! Mas Conceição ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para a pequena casa onde havia criado a filha, onde havia chorado e rezado durante as semanas mais difíceis da sua vida. Seu Roberto, posso pensar até amanhã? Claro, claro, você decide no seu tempo. Depois que Roberto foi embora, mãe e filha se sentaram na varanda para conversar sobre a proposta. Mãe, por que a senhora não aceitou na hora? É uma oportunidade excelente. Marlene, eu preciso ter certeza se é isso que Nossa Senhora Aparecida quer para mim. Talvez ela tenha outros planos. Naquela tarde, enquanto Marlene descansava, Conceição decidiu fazer uma caminhada até a pracinha do bairro, onde havia uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Era um lugar simples, com alguns bancos de madeira e uma imagem da santa protegida por um vidro. Ela se ajoelhou diante da imagem e começou a conversar como se estivesse falando com uma amiga querida. Minha santinha, eu tô confusa. Será que devo aceitar esse emprego novo? Será que devo voltar a trabalhar na casa dos Moreira como se nada tivesse acontecido? O vento balançou suavemente as folhas da árvore que ficava ao lado da capela, e Conceição sentiu uma paz estranha no coração. A senhora sabe que eu perdoei todo mundo, mas será que conseguiria trabalhar de novo naquela casa sem lembrar da dor que senti? Naquele momento, ela ouviu passos atrás de si. Era Júlia, com os olhos vermelhos de tanto chorar, carregando um buquê de flores brancas. Dona Conceição? A senhora pode conversar comigo? Conceição se levantou e se sentou num dos bancos, fazendo sinal para a menina se sentar ao lado. Claro, Júlia. O que você quer conversar? Júlia colocou as flores aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida antes de se sentar. Dona Conceição, eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo parar de pensar no que eu fiz com a senhora. Júlia, eu já te perdoei. Você não precisa se torturar. Mas como a senhora consegue me perdoar? Eu tentei destruir a vida da senhora. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto da menina. Eu menti para os meus pais, menti para todo mundo. Deixei a senhora passar por uma humilhação terrível. Conceição segurou a mão da menina entre as suas. Júlia, você quer saber a verdade? No começo eu senti muita raiva, muito ódio. Tive vontade de te xingar, de te fazer pagar pelo que você fez. E por que não fez? Conceição olhou para a imagem da santa. Porque toda vez que eu vinha aqui rezar, Nossa Senhora Aparecida colocava no meu coração uma pergunta. O que você ganha guardando raiva? E a resposta era sempre a mesma.
Nada, só mais sofrimento. Júlia baixou a cabeça, ainda chorando. Dona Conceição, eu quero mudar. Quero ser uma pessoa melhor, mas não sei como. Júlia, mudança real vem de dentro. Você já deu o primeiro passo reconhecendo o erro. Agora precisa aprender a viver com as consequências e transformar essa dor em crescimento. A senhora acha que um dia eu vou conseguir me perdoar? Conceição sorriu suavemente. Com certeza. Mas primeiro você precisa entender que perdão não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar que o erro do passado destrua seu futuro. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Pode. Como a senhora sabia que ia dar tudo certo no final? Conceição pensou por alguns segundos antes de responder. Júlia, eu não sabia que ia dar tudo certo. Houve momentos que eu achei que ia enlouquecer de desespero. Mas eu sabia uma coisa, que Nossa Senhora Aparecida nunca abandona quem tem fé verdadeira. Mesmo que a resposta não viesse do jeito que eu esperava, eu sabia que ela ia me dar forças para enfrentar qualquer coisa. Quando se despediram na pracinha, Conceição sentiu que mais um peso havia saído dos seus ombros. Ver Júlia genuinamente arrependida e em busca de mudança tocou seu coração de uma maneira que ela não esperava. Naquela noite, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida no seu quarto, Conceição finalmente teve a resposta que procurava sobre o emprego. Minha santinha, eu vou aceitar a proposta do seu Roberto. Não porque é uma oportunidade melhor, mas porque a senhora me mostrou que eu preciso seguir em frente. Ficar parada no passado não honra o milagre que a senhora fez na minha vida. E pela primeira vez desde que tudo começou, Conceição dormiu com a sensação completa de que sua vida havia se transformado para sempre. Não apenas porque sua inocência havia sido provada, mas porque ela havia descoberto uma força dentro de si que nem sabia que existia. Meses depois da revelação da verdade, a vida de Conceição havia se transformado de uma maneira que ela jamais imaginou possível. Era uma manhã ensolarada de março, quando ela se olhou no espelho do banheiro da sua nova casa, um pequeno sobrado de 2 quartos, que havia conseguido alugar com o salário de supervisora na empresa de Roberto. Bom dia, minha santinha, sussurrou, tocando a medalha de Nossa Senhora Aparecida que nunca saía do seu pescoço. Era um ritual diário que havia se tornado ainda mais significativo depois de tudo que passara. Marlene já estava na cozinha preparando o café da manhã quando Conceição desceu. A filha havia conseguido uma promoção na loja onde trabalhava e agora dividia as despesas da casa nova, tornando possível o sonho de sair do bairro onde moravam antes. Mãe, chegou uma carta para a senhora ontem, disse Marlene apontando para a mesa. É da Júlia. Conceição pegou o envelope com curiosidade. Desde o encontro na capela, ela e Júlia haviam mantido uma correspondência ocasional. A menina havia começado terapia psicológica e também trabalho voluntário numa creche do bairro, como forma de reparar seus erros passados. Querida Dona Conceição, lia a carta. Hoje completei 3 meses de trabalho voluntário na creche São José. No início, as crianças me assustavam com sua sinceridade e inocência. 2 coisas que eu havia perdido completamente. Mas aos poucos estou aprendendo com elas o que significa verdade sem máscaras. Conceição sorriu enquanto continuava lendo. A psicóloga disse que minha culpa excessiva também é uma forma de egoísmo, porque me mantenho focada no meu próprio sofrimento, em vez de me concentrar em fazer o bem. Por isso resolvi contar minha história para outras meninas da minha idade, como um alerta sobre as consequências das mentiras. O que mais ela diz, mãe? Perguntou Marlene, curiosa. Ela diz que vai começar a faculdade de psicologia no ano que vem. Quer ajudar jovens que passam por situações parecidas com a dela. Conceição dobrou a carta cuidadosamente e termina dizendo que ainda pensa em mim todos os dias, agradecendo por eu ter sido um exemplo de como o perdão pode transformar vidas. Durante o trajeto para o trabalho, Conceição refletiu sobre como era estranho como a vida dava voltas. O que começou como a pior experiência da sua existência havia se transformado numa fonte de crescimento e oportunidades que ela nunca teria imaginado. Na empresa, sua rotina como supervisora havia se estabelecido de forma natural. Ela coordenava uma equipe de 15 funcionários, todas mulheres que, como ela, precisavam trabalhar para sustentar suas famílias. Roberto havia se revelado um patrão justo e respeitoso, e frequentemente pedia conselhos sobre como motivar a equipe. Conceição, você tem um dom especial para lidar com pessoas, havia dito ele numa das conversas. As funcionárias respeitam você de um jeito que eu nunca consegui inspirar. Naquela manhã específica, ela teve que mediar um conflito entre 2 funcionárias que haviam se desentendido por causa de horários de trabalho. Sentada na pequena sala que servia como escritório, ela ouviu as 2 mulheres exporem suas versões da história. Gente, vou contar uma coisa para vocês, disse Conceição depois que ambas terminaram de falar. Há uns meses atrás,
eu passei por uma situação onde fui acusada injustamente de algo que não fiz. A dor que senti foi terrível, mas sabe o que aprendi? Que brigar não resolve problema, só cria mais problema. Mas, Conceição, ela sempre pega os melhores horários, reclamou uma delas. E você acha que brigando vai mudar alguma coisa? Ou será que conversando com calma, tentando entender a situação da colega, vocês não conseguem chegar numa solução que funcione para as duas? 20 minutos depois, as duas mulheres saíram da sala rindo e combinando uma nova distribuição de horários que contemplava as necessidades de ambas. Roberto apareceu na porta do escritório pouco depois. Conceição, como você fez aquilo? Seu Roberto, quando a gente passa por situações difíceis, aprende que a vida é muito curta para desperdiçar energia com briga boba. À tarde, Conceição recebeu uma ligação inesperada. Era Padre Antônio. Conceição, minha filha, preciso conversar com você sobre uma proposta especial. Que tipo de proposta, padre? A diocese está organizando um grupo de testemunho para visitar outras paróquias. Pessoas que passaram por situações difíceis e podem compartilhar como a fé as ajudou a superar. Gostaria que você participasse. Conceição sentiu o coração acelerar. Falar em público sobre sua experiência ainda era algo que a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo sentia uma responsabilidade de compartilhar sua história. Padre, posso pensar um pouquinho? Claro, filha, mas saiba que seu testemunho pode tocar corações que precisam de esperança. Naquela noite, Conceição conversou sobre a proposta com Marlene durante o jantar na cozinha aconchegante da casa nova. Mãe, eu acho que a senhora deve aceitar. Quantas pessoas não estão passando por situações parecidas e precisam ouvir que é possível superar? É verdade, filha, mas falar sobre aqueles dias ainda dói um pouquinho. Mãe, a senhora sempre diz que Nossa Senhora Aparecida transformou sua dor em força. Talvez seja a hora de usar essa força para ajudar outras pessoas. Na manhã seguinte, Conceição ligou para o Padre Antônio aceitando participar do grupo de testemunho. Sua primeira apresentação seria na igreja de São Pedro, num bairro carente da cidade, na próxima semana. Quando chegou o dia da apresentação, Conceição estava nervosa, mas determinada. A igreja estava cheia de pessoas com rostos cansados, muitas mulheres que trabalhavam duro para sustentar a família, homens desempregados, jovens perdidos em meio às dificuldades da vida. Meu nome é Conceição, começou ela. A voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza. E eu vim aqui contar como Nossa Senhora Aparecida me sustentou no momento mais difícil da minha vida. Durante 30 minutos, ela narrou sua história com detalhes, desde a acusação injusta até o momento da revelação da verdade. Mas o foco principal foi em como a fé havia sido sua âncora durante a tempestade. Irmãos, eu não tô aqui para dizer que a fé vai resolver todos os problemas de vocês magicamente. Tô aqui para dizer que ela vai dar forças para vocês enfrentarem qualquer coisa que a vida trouxer. Quando terminou, uma mulher na plateia se levantou com lágrimas nos olhos. Dona Conceição, eu tô sendo despejada de casa na próxima semana e não sei o que fazer. Como a senhora conseguiu manter a esperança? Minha filha, toda vez que eu achava que não ia aguentar mais, eu me ajoelhava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e entregava meu desespero nas mãos dela. E sabe o que acontecia? Eu levantava com forças para enfrentar mais um dia. Depois da apresentação, várias pessoas se aproximaram para conversar, para pedir conselhos, para compartilhar suas próprias dificuldades. Conceição percebeu que sua história havia tocado corações que precisavam de esperança. No caminho de volta para casa, ela se sentia plena de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Era como se todos os sofrimentos do passado tivessem ganhado um propósito maior. Minha santinha, sussurrou, olhando pela janela do ônibus. Agora eu entendo porque a senhora permitiu que eu passasse por tudo aquilo. Era para que eu pudesse ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Na semana seguinte, Padre Antônio ligou com uma novidade empolgante. Conceição, depois da sua apresentação em São Pedro, 3 paróquias já pediram para você ir falar lá também. Parece que Nossa Senhora Aparecida tem planos grandes para você. 3 meses depois, Conceição havia se tornado uma das testemunhantes mais requisitadas da diocese. Sua história havia sido publicada no boletim paroquial e chegado até outras cidades. Cartas de pessoas agradecendo por sua mensagem de esperança chegavam semanalmente. Bruno, que havia se tornado um amigo verdadeiro da família, apareceu num domingo para almoçar e compartilhou uma novidade. Dona Conceição, a senhora sabia que inspirou um monte de gente a ter coragem de falar a verdade? 3 pessoas no meu bairro resolveram contar coisas importantes que estavam escondendo depois de ouvir sua história. É mesmo, Bruno? É sim. Tem um senhor que confessou para o filho que era adotado, uma mulher que contou para o marido sobre uma dívida escondida, e um rapaz que assumiu um erro no trabalho antes que outra pessoa fosse culpada. Conceição sorriu, sentindo o coração cheio de gratidão. Nossa Senhora Aparecida usa nossa história de jeitos que a gente nem imagina, né? Naquela noite,
Antes de dormir, Conceição se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que agora ocupava um lugar de destaque na sala da casa nova. Minha santinha querida, quando tudo aquilo começou, eu pensei que minha vida estava acabada. Eu não sabia que a senhora estava preparando um recomeço mais bonito do que eu jamais sonhei. Ela olhou ao redor do quartinho aconchegante, com móveis novos comprados com o salário justo, fotos suas e de Marlene espalhadas pelas paredes, e um pequeno altar com flores frescas que trocava toda semana. Obrigada por ter transformado minha dor em propósito, minha revolta em perdão, meu desespero em esperança. E obrigada por me mostrar que mesmo nos momentos mais escuros, a senhora nunca me abandonou. Do quarto ao lado, chegava o som da televisão onde Marlene assistia um filme. E lá fora, a vida noturna do bairro Novo continuava com seus sons familiares e acolhedores. Conceição se deitou naquela noite sabendo que no dia seguinte acordaria para mais um dia de trabalho digno, mais uma oportunidade de ajudar pessoas que precisavam de esperança, e mais uma chance de agradecer pelas bênçãos que nunca paravam de chegar. Sua história havia se transformado de uma acusação injusta em um testemunho de fé que tocava corações por onde passava. E o mais bonito era saber que tudo aquilo era apenas o começo de uma nova vida que Nossa Senhora Aparecida havia preparado para ela. Boa noite, minha santinha, sussurrou antes de adormecer. Até amanhã. E naquela casa pequena, mas cheia de paz, Conceição dormiu o sono tranquilo de quem sabe que está exatamente onde precisa estar. E é assim, meus queridos, que Nossa Senhora Aparecida transforma até as situações mais desesperadoras em bênçãos que a gente nem consegue imaginar. A história da Conceição nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, quando a injustiça machuca fundo e o mundo parece ter virado as costas pra gente, Nossa Santinha nunca abandona quem tem fé verdadeira. Se essa história tocou seu coração, se você também já passou por momentos difíceis e precisa de esperança, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum testemunho de fé. Conta aqui nos comentários. Você também já viveu um milagre de Nossa Senhora Aparecida? Sua história pode ser a próxima a inspirar milhares de pessoas. Que a proteção da nossa Mãe querida esteja sempre com você e sua família.